Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fred e vamos falar mais uma vez um pouquinho de física. Hoje nós vamos ver do que as coisas são feitas. Você já parou para pensar do que as coisas são feitas? Será que você consegue descobrir do que são feitas as coisas só olhando com uma lupa? Você já parou para pensar que as estrelas, o céu, a grama, as flores, as árvores, os animais e os móveis de sua casa são feitos? Agora olhe para a sua mão. Do que é feita a sua mão? O que compõe ela e todas as partes do seu corpo? Já parou alguma vez para pensar nisso? Pois nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre esse mundo subatômico. Desde muito tempo atrás, o ser humano tem tentado descobrir a resposta para essa pergunta importante: do que são feitas todas as coisas? E as respostas começaram a ser dadas na Grécia. Alguns filósofos, como Aristóteles, acreditavam que todas as coisas eram compostas por 4 elementos. Esses 4 elementos principais são a água, a terra, o fogo e o ar. Mas com o tempo, vários cientistas mostraram que isso não era verdade. Com o acúmulo do conhecimento que a humanidade adquiriu, já houve a possibilidade de entendermos um pouquinho mais do que as coisas são feitas. Hoje definimos as coisas como matéria, corpo e objeto. Tá? Matéria, definindo o conceito de matéria, é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Já a massa é a quantidade de matéria de um corpo, a quantidade de matéria que esse corpo possui. Volume está definido como o espaço ocupado por esse corpo, as suas dimensões. O espaço é o lugar onde nós ocupamos, é o lugar onde o corpo está ocupado, né? E a substância é diferentes tipos de composição da matéria. Então definimos aí algumas coisas que são importantes quando a gente está lendo um texto científico ou um enunciado de um problema, tem que estar bem definido. O corpo, por definição, é uma parte do todo, é uma porção limitada da matéria. Uma parte aonde nós conseguimos ter uma parte da matéria, tá? Como exemplo aqui lá ao lado, uma pepita de ouro, uma pedrinha de ouro. Já o objeto é o corpo produzido pelo homem que dá alguma utilidade. Por exemplo, a aliança aqui. Então, a aliança tem um significado, uma utilidade, né? Representa compromisso, né? Ou fidelidade, ou respeito, ou uma série de outras definições. Tá? Então, nós temos aí a definição de corpo, matéria e objeto. Só para ver se a gente entendeu, se eu pegar lá a primeira palavrinha lá, tábua de madeira, e eu relacionar com a coluninha à direita, eu vou ter então que tábua de madeira é um corpo, é uma parte do todo. Já a madeira, por definição, envolve uma quantidade, né, muito grande, então é considerado matéria. E a mesa de madeira, objeto. E assim a gente definiu os 3 conceitos importantes que podemos relacionar os corpos, os objetos, as substâncias. Hoje sabemos que todas as coisas são feitas de coisas ainda menores, como por exemplo as moléculas. Molécula é um agrupamento de 2 ou mais átomos eletricamente neutros e unidos por uma ligação covalente. Por definição química, né? Várias dessas moléculas juntas vão formar a substância. Então, por exemplo, eu tenho ao lado aqui o desenho aqui da molécula H2O, molécula da água, né? E se eu pegar várias dessas moléculas, juntar uma na outra, por essas ligações, eu vou formar a substância água. As moléculas são feitas de minúsculas partículas que nós chamamos de átomos. Tá? Os primeiros a ter essa ideia foram os filósofos Leucipo e Demócrito,
por volta de 400 anos antes de Cristo. Mas foi muito tempo depois, só em 1808, que o cientista John Dalton conseguiu provar por meio de experimento que todas as coisas são feitas de átomos. Átomos, desde lá da filosofia da Grécia, tem a seguinte definição, tá? O A significa negação e tomos é corpo que não se divide. E do que o átomo é feito? O átomo é feito de partículas. E um termo utilizado para classificar a menor divisão de uma matéria, considerada indivisível em parte elementar de um átomo. Então, nós temos aí as partículas mais comuns para o nosso curso, os prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons são partículas possuidores de carga elétrica positiva, de eletricidade positiva. Os nêutrons já não possuem eletricidade. E os elétrons possuem eletricidade negativa, tá? Mas se eu tiver somente essas partículas dispersas no espaço, né, eu não vou ter um átomo. Um átomo só vai existir se a configuração dessas partículas for conforme o desenho aqui ao lado. Eu tenho no núcleo, no centro do nosso átomo, as partículas prótons e nêutrons. Eles têm que estar aqui no núcleo. E os elétrons girando ao redor desse núcleo, tá? Ele é bem semelhante a um sistema planetário, onde eu tenho o Sol no centro, uma estrela, e os planetas girando em órbitas ao redor dessa estrela. Mas ainda existem partículas menores ainda que as partículas. São chamadas partículas elementares, tá? São divididas em 4 grandes grupos aqui. Os grupos dos quarks, em roxo, tá? Os grupos dos leptons, em verde. Os grupos do bósons de Gauge, em vermelho. E bósons escalares, aqui em amarelinho, tá? Então, essas são partículas menores que as partículas prótons, nêutrons e elétrons. Então, são constituintes de partículas ainda mais elementares. Pegando aqui um esqueminha, né, para a gente ter uma ideia de como as coisas são feitas, vou fazer o caminho inverso aqui para vocês. Ó. Vou pegar aqui o universo macro grande, tá? Do que esse macro grande é feito? Esse universo é feito de galáxias, de corpos celestes, é feito de constelações. Essas constelações de sistemas solares, e esses sistemas solares possuem estrelas, planetas, asteroides, cometas, e que esses materiais são feitos de minerais, gases, poeiras, e esses minerais, esses corpos, são moléculas, são constituídos de moléculas que, por sua vez, são feitos de átomos, partículas, e aí das partículas elementares, o micro, tá? Pegando agora a parte viva, né? Pegando aqui a planta, um vegetal, do que as folhas são feitas? De tecidos vegetais, que também são feitos de células vegetais, que por sua vez são constituídos de células vivas, que dentro dessas células vivas possuem moléculas, átomos, partículas e partículas menores ainda, que são as elementares. Pegando aqui o homem, do que o homem é feito? É feito de sistemas. Sistema circulatório, sistema esquelético, sistema digestivo e assim sucessivamente. Esses sistemas possuem órgãos. Esses órgãos são feitos de tecidos. Esses tecidos de célula animal, essas células de célula viva, que por sua vez são constituídos de moléculas, átomos, partículas e partículas menores ainda, que são as elementares. Então, esse esqueminha mostra um pouquinho para nós ter uma noção geral do que as coisas são feitas. Elas são feitas de moléculas, átomos, partículas. Para o nosso curso se encerra aqui e é de bom tamanho a gente ter esse entendimento. Bom, deixo para vocês um link, futuramente eu posto para vocês, para a gente justamente fazer uma atividade. Abraço e boa noite a todos. Até a próxima.